existência de um novo planeta no sistema solar. Os astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia afirmam que o planeta tem pelo menos o tamanho do planeta Terra. É 10 vezes mais denso e levaria até 20 mil anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. O novo planeta não foi visto diretamente. Os pesquisadores anunciaram a descoberta com base em cálculos matemáticos e nas variações gravitacionais. Esses mesmos cientistas foram responsáveis por pesquisas que levaram rebaixamento de Plutão à categoria de planeta anão em 2006. No sistema solar. O planeta X ou 9 pode ser até 10 vezes maior do que a Terra. Fica numa espécie de periferia do sistema solar, perto de Plutão, a uma distância até 200 vezes maior do que aquela entre a Terra e o Sol. Sua órbita ao redor do Sol duraria entre 10 mil e 20 mil anos. A descoberta foi feita por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia e divulgada em uma publicação especializada em astronomia. A equipe chegou até o objeto com simulações de computador e modelos matemáticos. Ainda não houve uma observação direta. Um dos envolvidos no estudo é um cientista prestigiado no meio, responsável pelo rebaixamento de Plutão para planeta anão. Hace unos días la NASA anunció oficialmente el descubrimiento del llamado noveno planeta, para algunos reconocido como Hercóbulus, Nibiru o Planeta X. Como usted sabe, el primer registro de él aparece en tablas sumerias de más de 5.000, 6.000 años de antigüedad, y hasta el día de hoy había sido una leyenda. Hoy sabemos que efectivamente existe un cuerpo masivo, muy grande, muy posiblemente del tamaño de los grandes planetas de nuestro sistema solar, que tiene una órbita alrededor del Sol, se dice de 20.000 años. Todavía hay mucho que aprender y de saber de este misterio, ya que hasta el día de hoy no se le ha logrado fotografiar. Vivemos tempos de mudanças. Estamos assistindo a uma série de eventos e calamidades que nos surpreendem a cada momento e em todo o mundo. Sem dúvida, a Terra está sofrendo mudanças. E as mudanças vão se acelerando e se tornando mais inesperadas e dramáticas. Às vezes, o tempo parece ter enlouquecido. Secas, seguidas de inundações, granizo do tamanho de bolas de tênis, súbitas ondas de calor, valores extremos de temperatura durante as 24 horas, calor de verão em dia frio de inverno. E, enquanto isso, as colheitas são perdidas. Também a atividade sísmica, que já não só envolve o cinturão de fogo do Pacífico, também na Europa e também na costa do Atlântico. A amplitude dos movimentos sísmicos tem aumentado. A geração de tsunamis por efeito sísmico tem aumentado. E também se despertaram os vulcões. É que as placas tectônicas inteiras perderam os seus pontos de equilíbrio, os seus pontos de fixação. E muitos países se endividam, contraindo dívidas que jamais podem pagar, como os Estados Unidos. Em primeiro lugar, como se não houvesse amanhã. E há guerras incompreensíveis, em disputa por território, ou por recursos estratégicos. E enquanto isso, Nibiru, o planeta do cruzamento, em língua suméria, aproxima-se da Terra dia a dia. Inexoravelmente, diante dele, a Terra está encurralada, indefesa, e não há nada que se possa fazer. Onde leva tudo isto? Tudo se transformará num ponto de clímax, numa crise máxima, num cataclismo. E a mudança da posição geográfica dos polos da Terra. Sabemos que a Terra é como um ímã, porque tem um polo norte e um polo sul magnéticos. E Nibiru também é como um ímã, porque tem seus próprios polos norte e sul. O que acontece quando um ímã de grande tamanho aproxima-se de um ímã pequeno? Os polos iguais se repelem, e os opostos atraem-se. A Terra normalmente está alinhada com o campo magnético do Sol. Mas a aproximação de Nibiru está introduzindo uma influência magnética, que vai se passando por influência magnética do Sol. E seus polos exercem um impulso ou uma atração sobre os polos da Terra. Enquanto isso,
A Terra gira no seu movimento normal de rotação. Os polos magnéticos de Nibiru empurram ou atraem a qualquer um dos polos da Terra, segundo sua poderosa força magnética. Da distância em que se encontra, o polo norte de Nibiru começa a empurrar o polo norte da Terra para fora, porque são da mesma polaridade, e se repelem. E como a Terra está girando, começa a oscilar, como se fosse um peão que vai perdendo seu momentum. Então, o núcleo da Terra, que é magnético, se agita. O fluxo e refluxo da Terra vão aumentando e enchem as correntes de ar e as correntes marítimas. O clima enlouquece. As placas tectônicas soltam-se de seus pontos de equilíbrio, ou de ancoragem, e começam a se movimentar. A atividade sísmica aumenta. A atividade vulcânica aumenta. Os satélites estacionários perdem as suas posições. O GPS perde precisão. No seu ponto máximo de aproximação da Terra, Nibiru cruza a eclíptica, passa do outro lado do plano eclíptico. Mas nesse ponto seu abraço magnético sobre a Terra é muito poderoso, e por um instante substituiu a influência magnética do Sol. A espinha do Atlântico, por composição, tem uma qualidade magnética especial e funciona como se fosse um segundo polo sul. Então, o Atlântico é capturado pelo polo norte de Nibiru. Os opostos se atraem. Então a Terra diminui a sua rotação. Os habitantes da Terra veem que o Sol ficou quase parado. Em um lado da Terra, um dia interminável. O outro lado, uma noite que não vê o nascer do Sol. Então, o polo norte de Nibiru arrasta o Atlântico e o polo sul da Terra para cima. O magma, que é líquido e viscoso, adapta-se rapidamente. Mas a crosta da Terra, que é rígida como uma casca, resiste. Chega um ponto em que a casca se solta, e desloca-se rapidamente para seguir o magma. Então há grandes cataclismos em todo o mundo. Os habitantes da Terra olham para cima e veem que os astros se deslocam rapidamente. O céu desmorona. Como diz o folclore e as lendas de todo o mundo e o próprio Apocalipse de João, o Pacífico se encurta e o Atlântico se expande. Os mares saem de seus leitos, para ir atacar as costas, com uma altura e uma força da qual não temos memória nem registro em tempos históricos. Só ficou registrado no folclore e na lenda. E o mar penetrou violentamente para o interior pelos leitos de rios e pelas quebradas. Acordam os vulcões, os que estavam ativos e os que estavam calmos também. Surgem poderosos ventos, com força de furacão. Então chove, incessantemente, pela grande quantidade de água depositada na atmosfera. Finalmente, Nibiru segue seu caminho e afasta-se para sair do sistema solar. A Terra volta a girar, como fazia antes. Mas a Terra já não é a mesma. O céu escureceu, pelas cinzas de múltiplos vulcões. Chove sem cessar por muitos dias. Mudou a paisagem. Mudaram os cerros, mudaram as planícies, mudaram os rios. Algumas montanhas se levantaram, outras perderam altura, outras desmoronaram. Há enchentes. O assalto do oceano mordeu as linhas costeiras, afundou para sempre territórios inteiros e fez surgir novas terras desde o fundo do mar. A linha costeira agora é diferente, e os polos da Terra agora ocupam uma nova posição geográfica. O Sol nasce e se põe em lugares diferentes. Os habitantes da Terra, que ainda a vivem, estão desorientados, loucos, aturdidos. Tentam se comunicar com os seus entes queridos. Hello and welcome back to Life's Biggest Questions. I'm Ron Mackenzie Lafergie. Following the conspiracies regarding the impending disaster at the hands of the all but disproven rogue planet Nibiru, many have turned their thoughts to the idea of large-scale impact events. While humanity has avoided this eventuality thus far, it could be that one of these days a rogue planet will come back and mess things right up. What would happen if we were struck by one of these planets? Let's explore. If you like this video and want to see more like it, check out our biggest What Ifs playlist on the channel. Now get ready, it's time to ask the question, what if a rogue planet crashed into Earth? The first question we should ask is, what is a rogue planet? A rogue planet is a planet that drifts alone, often orbiting around a galaxy rather than orbiting around a star like we're used to seeing. This means that the trajectory of one of these rogue planets could intersect with Earth, which would lead to disastrous consequences. It's believed that the Milky Way galaxy could have billions of these drifting about, just waiting to crash into an unsuspecting planet. As previously alluded to, a group of conspiracy theorists were claiming that Nibiru, the mysterious planet X, was one such planet, and was coming to destroy the Earth. First, it was going to come on September 23rd, and it didn't.
Then it was supposed to come on November 19th, and it didn't. Despite all evidence pointing to its non-existence, these people continue to cling to their theories, moving on to claims that Nibiru does exist, but the government is hiding it from us using chemicals. Sure, it sounds like a 4th grader's science fiction book, but it does bring up an interesting question. What if a rogue planet actually did crash into us? Well, this may have already happened. While there is some disagreement, the prevailing scientific idea is that the moon was created thanks to the rogue planet Theia. Theia was roughly the size of Mars, which is about half the size of Earth, and it's believed to have crashed into the Earth. This launched chunks off of the Earth into space, which eventually gathered together due to gravity to create the moon. So if a rogue planet were to crash into Earth, we could end up with a second moon. But what would this mean for the inhabitants of Earth? As you likely expect, this kind of impact event would be absolutely disastrous to life on Earth. Considering the object that killed the dinosaurs was roughly 7 or 8 miles wide, while most planets are over 1,000 times that size, it's clear that we wouldn't have much of a chance of survival. Scientists have determined that an object need only be roughly 100 kilometers in diameter to wipe out all of humanity, and 100 kilometers is minuscule compared to the size of most planets. If we were struck with another Mars-sized planet, like may have happened 4.5 billion years ago, the energy created would heat the Earth to incredible levels, turning the surface of the Earth into an ocean of magma. Sounds pretty terrible, but at least all my years of playing The Floor is Lava would finally pay off. All jokes aside, this means that the vast majority of life on Earth would die, leaving only certain species of extremophiles that can survive in incredibly hot environments. Even those extremophiles might have trouble in the intense heat created by the collision. A good chunk of the Earth would be destroyed, and with a large enough impact, it could even be knocked out of its current orbit. However, we can take solace in the fact that most scientists believe this to be a highly unlikely occurrence. While these rogue planets are somewhat difficult to detect due to their darkness, one fact can put our minds at ease. Space is really big. While it may be that there are billions of these planets in our galaxy, if they are divided across the galaxy, they would appear highly infrequently. Odds are that there isn't more than one within 100 cubic light years of our planet. For reference, 1 light year is 10 trillion kilometers. That's an awful lot of room to miss, even taking into account higher numbers in planet-dense areas, making it incredibly improbable that it would happen. That said, if it's happened before, it could happen again. And now we return to our question, what if a rogue planet crashed into Earth? Well, the short answer is, the Earth would get messed up and all life would die. An impact event of that size would release so much energy that pretty much everything would be obliterated. Thankfully, this seems to be highly unlikely, since the Earth is fairly small relative to the enormity of the galaxy. But hey, if it does happen, the Earth might eventually have a new moon, so it's got that going for it, which is nice.